Olá, pessoal. Vamos falar agora das redes de Bravés. Nós vimos que os materiais, né, metálicos, cristalinos, eles se cristalizam, eles se formam na natureza em um daqueles 7 sistemas cristalinos que nós falamos aqui, que foi o sistema cúbico, ortorrômbico, tetragonal, hexagonal, monoclínico, romboédrico e triclínico. Então, nós vimos a característica de cada um desses 7 sistemas cristalinos. Essa figura que vocês estão vendo agora é o que a gente chama de um mapa mental. Como eu disse, ele é muito bom para a gente ter uma visão geral, fazer um resumo de um determinado conteúdo. Ele vai apresentar para vocês as 14 redes cristalinas que os 7 sistemas cristalinos dão origem. Então, nós vamos ver, por exemplo, que o sistema cúbico ele apresenta 3 tipos de células cristalinas. São cada uma diferente da outra, mas todas têm em comum a característica do sistema cúbico. Já o ortorrômbico apresenta 4 células cristalinas diferentes, e o tetragonal 6, então aqui a gente já tem 3 e 4, 7 e 2, 9. O hexagonal tem um tipo de célula, monoclínico 2, romboédrico 1 e triclínico 1. Então isso dá um conjunto de 14 células cristalinas, onde perceber a diferença de uma para outra é muito simples. É isso que a gente vai ver agora. Então, para o sistema cúbico, aí a gente já sabe que tem as arestas iguais e os ângulos iguais a 90 graus. Então, existe um tipo de célula cúbica chamada cúbica de corpo centrado, que a gente representa CCC. Qual é a característica? Como é que eu reconheço? É um cubo, segue aquele padrão que a gente já definiu, mas ele possui, além de átomos em cada vértice, ele possui um átomo no centro, é como se fosse o encontro de todas as diagonais. Uma outra visão. Então, além de átomos nos vértices, ele tem um átomo no centro do cubo. Por isso que é chamado célula cúbica de corpo centrado. O outro modelo, seguindo o mesmo raciocínio, pertence ao sistema cristalino cúbico, então obedece aqueles parâmetros, as relações entre as arestas e os ângulos, mas observe que agora, além de átomos nos vértices, em cada vértice, tem um átomo no centro de cada face. Então, temos um átomo no centro de cada face. Por isso que nós chamamos que o sistema é cúbico de face centrada, ou CFC. E existe o cubo simples, que é aquele que só tem átomos nos vértices. Então, veja que o sistema cúbico apresenta 3 tipos de células: a cúbica simples, face centrada e corpo centrado. Essa ideia é o que caracteriza o simples, o corpo centrado e a face centrada. Isso se apresenta em outros sistemas cristalinos. Por exemplo, o ortorrômbico. A característica nós já sabemos, o que é o sistema cristalino ortorrômbico. Nós temos as arestas diferentes, mas os ângulos iguais a 90. E essa célula ortorrômbica, ela é chamada de base centrada. Observe que nós temos no centro da face superior e inferior um átomo no centro dessas faces. Então, esse é o ortorrômbico de base centrada. O ortorrômbico simples, aquela mesma ideia que nós falamos para o cubo, ele tem átomos só nos vértices da estrutura. Face centrada é ortorrômbico agora, mas aquela ideia que a gente apresentou no sistema cúbico é aplicada aqui. O que é uma estrutura de face centrada, seja cúbica ou ortorrômbica, é que além de átomos nos vértices da figura, eu tenho um átomo no centro de cada uma das faces. Ok? E também temos a ortorrômbica
de corpo centrado. Semelhante ao cúbico de corpo centrado, tem um átomo no centro, né, do cubo, no caso aqui, a figura ortorrômbica, no centro da figura ortorrômbica. Okay? Tetragonal. Nós vimos que o tetragonal, né, se assemelha a um cubo que foi alongado. Mas aí o sistema tetragonal vai dar origem a uma célula chamada tetragonal simples, que a gente já conhece a característica, que vai ter átomos nos vértices, apenas nos vértices, e é tetragonal de corpo centrado. A mesma ideia. Nós vamos ter um átomo no centro da figura tetragonal. Ok? Não é fácil? Tranquilo. É só aplicar a mesma lógica. Hexagonal, nós temos só uma célula, onde nós temos, né, aquelas características de relação entre as arestas e os ângulos. Então, é uma hexagonal simples, é uma única célula. Monoclínica, que já vimos a característica, que existe a monoclínica simples, átomos só nos vértices, e a monoclínica de base centrada, onde além de possuírem átomos em cada um dos vértices, no centro de cada face. Ok? Romboédrica também é simples, e o triclínico simples. Então veja, os 7 sistemas cristalinos, nós temos que saber a característica de cada um deles. Quando eu falo saber a característica, é a relação entre as arestas e os ângulos. E esses 7 sistemas dão origem a 14 células cristalinas. Então, para você fazer uma revisão, olhe para esse mapa mental, que aí você tem uma forma bem rápida de você revisar. Então, com o mapa mental do sistema cristalino e esse das redes de Bravais, você vai estar com esse assunto aí sempre sem problemas, ok? Até o próximo encontro.